Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no nosso 9º capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. Esse capítulo se chama No Lar de Bênçãos. Então é bem bacana esse capítulo porque, como a gente viu no capítulo anterior, o André, juntamente com o Clarencio, com o Hilário, Antonina e outras mãezinhas que estavam os acompanhando nessa excursão para essa colônia espiritual de crianças que desencarnam de forma prematura. Eles então iriam lá para aproveitar aquela excursão. A Antonina, que nós conhecemos nos capítulos anteriores, que tem 3 filhos encarnados, mas que perdeu seu filho Marcos, de 8 anos, por oportunidade da pneumonia. E outras mãezinhas também, que não foram nominadas. E também o Júlio, que é o primeiro personagem, a primeira criança que se tem notícia, filho de Odila, mas que faleceu sob os cuidados de Zulmira, que hoje vem passando por um verdadeiro processo obsessivo em perseguição de Odila. Então eles vão, e é tão bela a narração que eles contam que lá quando eles chegam, uma doce melodia em homenagem ao amor maternal era tocada, cantada por meninos que estavam à porta para receber as suas mãezinhas, para se consolarem e para as consolarem. Então o Clarencio esclarece aos acompanhantes que lá e naquele horário era o horário em que as mães visitavam os filhos para se consolarem, para auxiliarem, para passarem por esse momento com menos consequências, principalmente para um ser que permaneceu com o seu perispírito na forma infantil. E aí a gente se pergunta, ora, mas o espírito, ele não é criança, ele é sempre de adulto. Mas quando acontece um desencarne prematuro, a criança fica naquele local, nas circunstâncias necessárias, onde haverá um reencarne próximo. E esse próximo não é um tempo que nós não temos muito como precisar. Mas essa criança, então, para evitar que ela tenha que reduzir novamente o seu perispírito de um adulto até chegar no perispírito de um reencarnante, de um bebê, então ele, nessa condição infantil, eles são atendidos, eles ficam em escolas para aguardar o seu reencarne. E por outro lado também são trazidas as mãezinhas para que possam ser consoladas do desencarne de seus filhinhos, porque nenhuma mãe que tem um filho pequeno, uma criança que desencarnou em tenra idade, ela jamais se conforma. Por mais que ela tenha conhecimento da doutrina, ela vai sempre estar com aquele sentimento de saudade, saudade do seu filho, saudade daquela criança. Então, por essa razão, esse lar é tão importante para o atendimento das crianças e das mães. Então, ele coloca que, precipitando-se para os anjinhos que cantarolavam alegremente, enquanto que nos era menos conhecido, enlaçavam um lourinho, uma criança loura de olhos claros, Dona Antonina logo alcançou seu filho Marcos e se abraçaram de forma tão emocionante aos presentes. Então, o Clarencio, ele quer saber de Júlio. E quando ele então se encontra com a diretora daquele local, que é a Blandina, ela lhe diz, ela lhe informa que Júlio, ele não estava em condições de estar ali naquele local. Ele ainda não conseguia estar junto com as outras crianças, ele estava acamado, ele não conseguia estudar, ele tinha
ainda sofria anormalidades que não permitia esse convívio. Então eles adentram no local a pedido de Clarencio e se dirigem ao local aonde o Júlio estaria. E lá então eles narram, é tão interessante que o local onde as crianças ficavam era como se fosse um pequeno castelo alvo em que destacavam ogivas azuis, imaginem, coroadas de trepadeiras em flor. E lá, flores tão lindas, tão coloridas que nós não conhecemos aqui na Terra. Então a irmã Blandina apresentou ao Clarencio a irmã Mariana, que era a amiga dedicada, que auxiliava e que estava sendo a grande companheira no auxílio de Júlio. Eis que o Júlio, nessa condição, ele estava muito triste e sentia falta de sua mãe. Mas como a mãe de Júlio, a Odila, não estava em condições de atendê-lo, de estar lá junto com o seu filho para auxiliá-lo, para, através do sentimento de amorosidade, encaminhá-lo e fazer com que ele se desfizesse, né, daquela situação em que ele ainda estava acometido. Então ele foi adotado pelas irmãs desse local, que era a Blandina e a Mariana. Então, mas o Júlio, ele chamava constantemente pelo seu pai. E ele não conseguia realmente se relacionar com as outras crianças. E a Blandina narra que ele, inclusive, gritava. E ele tinha muita dor, uma sensação muito terrível. E ele tinha que ficar meio que isolado. Tal era os gritos, a agressividade e a indisciplina que ele tinha. Então eles se deparam com ele, com o menino. E ela coloca que ele é um paciente difícil, mas elas dispõem de grande cooperação da devotada Mariana, que o Júlio a adotou como mãezinha espiritual. E aí, quando eles vão examinar o Júlio para saber das suas condições, né, físicas, ele pediu para que Júlio abrisse a boca. E eles perceberam que ele estava com uma fenda glótica, principalmente na região das cartilagens. E ele apresentava extensa chaga. Então, o irmão Clarencio lhe deu passes magnéticos para envolvê-lo, para amenizar a sua dor. E é interessante a gente pensar, mas se a criança, ela encarnada, não tinha essas doenças e morreu de afogamento, por quê? Lá nesse local se apresentava com essas chagas no seu perispírito. Vejam que interessante. E aí o Clarencio esclarece que é pena. Júlio envolveu-se em compromissos graves, desentendendo-se com alguns laços afetivos a caminho no século passado. Confiou a extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestada em valiosa experiência terrestre. E ele, rendendo-se às paixões mundanas, sorveu grande quantidade de corrosivo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a sua voz em razão das úlceras que lhe abriram uma fenda glótica. Mas ainda assim, ele burlou novamente as leis da sabedoria divina e a vigilância dos companheiros que o guardavam e arrojou-se em funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que separou o envoltório carnal. Essa narrativa de Clarencio é de uma vida anterior do Júlio. Então vejam, como a gente já viu em outros capítulos, que ele teria que passar por aquela situação, ele iria morrer prematuramente, e ele morreu de afogamento por conta dos compromissos que ele havia assumido decorrentes do suicídio, dessa existência aonde o Clarencio nos explica nesse capítulo. E é interessante que aí ele guardou ainda no seu perispírito as chagas daquela encarnação anterior à última,
que ficaram gravadas no perispírito. As nossas ações, as mazelas e as condutas que praticamos contra o nosso organismo físico ficam gravadas no nosso perispírito. Por isso a importância de zelarmos pelo nosso veículo físico, cuidando, não nos viciando, não utilizando de alcoólicos, nem de drogas, porque é uma preciosidade a bênção da vida. E aí o Clarencio, ele finaliza falando que ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento. Mas em todos os lugares viveremos jungidos às consequências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. Então, as nossas ações são livres, o livre-arbítrio é de cada um, mas colheremos decorrências das ações que tivermos. Então, é uma belíssima mensagem, o capítulo é lindo. Vamos juntos, assinem o canal e vamos então continuar com as nossas leituras, com os nossos resumos. Até amanhã!